Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou médico cardiologista, colaborador aqui do grupo. E hoje eu trago mais uma vez aqui, um enorme prazer, estar de volta aí, Rodrigo Kulchelski aí, nosso eletrofisiologista, amigo meu pessoal também, R+ de residência, colegas aí contemporâneos e eletrofisiologista e cardiologista pelo INCOR. Rodrigão, faz seu nome aí, comenta aí só, se apresentei pro pessoal que não te acompanhou no outro ainda. E aí, pessoal, um prazer estar aqui novamente. A gente vai discutir um tema palpitante novamente. Eletrizante, eu diria, né? Eletrizante, pronto. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Kulchelski, eu sou eletrofisiologista pelo INCOR, trabalho na equipe do pessoal do INCOR lá, do Dr. Maurício. Também sou estimulista de marca-passo, CDI. Formação no INCOR, no HC e depois no INCOR, e formação médica em Curitiba, na UFPR. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre esse tema extremamente comum, cada vez mais comum nas UTIs Brasil afora e pronto-socorro, hein? Perfeito. Então, pessoal, esse tema de hoje que a gente vai falar é de tempestade elétrica no pronto-socorro, né? E agora? Porque, primeiro ponto às vezes você já viu alguma tempestade elétrica e não soube reconhecer. Então, hoje a gente vai dar nome aos bois, a gente vai falar realmente o que é tempestade elétrica, como tratar e como isso aqui vai impactar no cuidado com o seu paciente, sem dúvida nenhuma. Então, Rodrigão, eu já lanço a primeira aqui para você perguntando o que é a tempestade elétrica, né? Qual que é a definição? Ou melhor, quais são as definições? Bela pergunta, né? Gostei das definições. A definição de tempestade elétrica até varia um pouco na literatura, mas de uma forma geral, quando o paciente tem 3 eventos de taquicardia ventricular ou mais nas últimas 24 horas, ele se encaixa em alguma definição de tempestade elétrica. Só taquicardia ventricular ou extrasístoles também? Vale para taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Tem que ser uma arritmia sustentada, né? Perfeito. Então, extrasístoles ventriculares, taquicardias não sustentadas, oficialmente, na maioria das definições, ela não entra. Então, Maravilha. TV ou FV, 3 ou mais em 24 horas, entra na definição. Só pontuando, na maioria das vezes, esse paciente ele vai ter um CDI, né? Que é um cardiodesfibrilador implantável. É um dispositivo que parece um marca-passo, que a gente coloca rapidamente no mesmo lugar do marca-passo e tem capacidade de identificar e tratar arritmias ventriculares taquicárdicas, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Então, como na maioria das vezes o paciente vai ter um CDI, existe uma definição mais específica de quem tem CDI, que é basicamente a mesma coisa. 3 eventos tratados pelo CDI de taquicardias ou fibrilação ventricular nas últimas 24 horas com intervalo de 5 minutos entre elas. Independentemente se foi burst ou choque, por exemplo. Pode ser o ATP ou pode ser o choque. Já aproveitando o seu ponto, talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas, o CD é um dispositivo que consegue tratar, identificar e tratar arritmias ventriculares sustentadas que o paciente induz na hora por basicamente duas formas. Existe o ATP, o Anti-Tachycardia Pacing, né, que é basicamente uma estimulação ventricular rápida, um pouco mais rápida que a frequência da arritmia e tende a interromper. Suprime ali, né? Ele interrompe, ele faz um overdrive, suprime a arritmia e resolve sem dar um choque. E tem outro tipo de tratamento que é o choque, uma desfibrilação interna, menor que a energia que a gente faz quando dá um choque externo, né, que é de 200, 150 joules. Lá dentro é de 35, 40 joules, né, mas funciona também muito bem para reverter a arritmia. Tá? Então, a definição, 3 ou mais eventos de arritmias sustentadas, TV ou FV, em 24 horas. Para quem tem CDI, esses eventos têm que ser tratados pelo dispositivo com ATP ou choque, com intervalo de 5 minutos entre eles. Boa. Então funciona bem porque também o CDI acaba funcionando até como um holter, né? Você consegue resgatar. Não precisa ver o cara tomar os 3 choques na sua frente, mas se ele sabe que tomou um choque, você vai, interroga o dispositivo e vê que tiveram os eventos previamente aí. Exato. O eletrofisiologista ou o técnico da empresa consegue, dependendo da marca, ele vai lá com o aparelho, identifica, interroga o aparelho. Todo o aparelho desse CDI, marca-passo, ele funciona como um holter eterno, né? Então ele grava aí os eventos que o paciente teve nos últimos anos até eventualmente. Então ele consegue ter um histórico todo e o diagnóstico pode ser até retrospectivo, né? Você consegue ver esse por que era fora. o ponto. Porque na tempestade elétrica, geralmente o paciente vai chegar na sua frente e você vai ver ele evoluindo com a tempestade elétrica, geralmente se ele não tem CDI. Se ele tem, isso até pode acontecer, mas você também consegue saber se ele teve nas últimas 24 horas. Então, Exato. Definição de tempestade elétrica, então, são 3 choques aí do CDI, 3 terapias, melhor dizendo, ou 3 arritmias ventriculares sustentadas nas últimas 24 horas. E, bom, definimos aí. E quando que ocorre essa tempestade elétrica? Quem é o paciente, né? Comenta um pouquinho mais assim.
comum, não é tão comum, porque assim, vou te falar sincero, a primeira vez que eu vi isso foi no meu primeiro dia de residência de cardiologia. Eu estava na sala de emergência do pronto-socorro do INCOR quando chegou um paciente com CDI tomando choque do CDI. Foram 3 na minha frente de cara em 15, 20 minutos. Nunca tinha ouvido falar sobre essa entidade. Olha que eu já tinha trabalhado bastante em emergência, então isso é uma coisa que agora eu vejo bastante. Mas comenta pra gente, quando a tempestade ocorre, né? Comenta aí. Eu primeiro diria pro pessoal não se assustar que a residência do INCOR não é tão ruim assim quanto o seu relato aí. Dá pra fazer residência lá, viu, pessoal? Ele é pé frio mesmo, Zé. Isso é. Mas, ó, a tempestade elétrica, ela acontece, na maioria das vezes, em pacientes que têm o CDI, né? Então, a gente remonta aos pacientes que têm indicação de CDI. Quem são? Os pacientes que têm, habitualmente, doença cardíaca estrutural, então teve um infarto prévio, ou tem uma miocardiopatia dilatada, e tem disfunção ventricular na maioria das vezes, fração de ejeção menor que 35%. Ou, eventualmente, esse paciente tem uma doença cardíaca genética, síndrome de Brugada, QT longo, displasia ritmogênica do ventrículo direito, e aí tem lá o CDI com profilaxia primária ou secundária, né? Isso é importante, inclusive, né? Você pode colocar o CDI em alguém porque você quer prevenir o risco de ter uma arritmia sustentada, ou porque o paciente já teve uma vez uma arritmia sustentada, você quer prevenir, digo assim, prevenir a consequência dela, né? Revertê-la se ela acontecer novamente. A gente chama de profilaxia primária ou profilaxia secundária, né? Perfeito. E aí, respondendo a sua pergunta, quando ela ocorre, tem um estudo clássico em portadores de CDI que chama MEDIT-2, talvez você tenha ouvido falar já as pessoas, né? Um estudo clássico de miocardiopatia isquêmica que comparou o implante ou não de CDI para redução de morte súbita e morte geral nessa população. E nesse estudo tem uma subanálise que mostrou que no follow-up aí de, se eu não me engano, 30 meses, a incidência de tempestade elétrica, por essa definição, foi de 4%. Então, para a profilaxia primária, a incidência é até que baixa. Uhum. Tem um outro estudo que chama AVID, que é um estudo para profilaxia secundária de CDI em pacientes que já tiveram morte súbita abortada, colocaram CDI para prevenir a recorrência. Então, nesse subgrupo de pacientes, no follow-up, se eu não me engano, também de 30 meses ou 23 vezes, não estou lembrado agora, a incidência de tempestade elétrica foi de 20%. Então aí já aumentou aí também. Então começa aí. O cara que já teve teve uma morte súbita abortada, né? Quem nunca teve morte súbita, uns 4% em 2 também anos. não é assim, não estamos falando de tomar choque do CDI porque teve uma morte súbita. Estamos falando de 3 eventos em 24 horas, ou seja, uma incidência relativamente alta num período curto de tempo. É tempestade elétrica, não choque tempestade elétrica. Então, assim... A incidência de choque é bem maior, né? No AVID, por exemplo, até 60% dos pacientes tomavam choque de CDI no follow-up de... Não vou lembrar o tempo. Uhum. Mas é outro departamento. Não é tomar um choque aqui e lá, teve uma arritmia aqui e lá. É um paciente que tem 3 arritmias sequenciais, uma atrás da outra, tomando choque uma atrás do outro. Isso é tempestade elétrica. Caramba. Então, no contexto de prevenção primária, no MEDIT-2 foi uns 4%, e de prevenção secundária chegando a 60%. 20%. 60% é os choques. Perfeito. Tempestade elétrica é 20%. De qualquer forma, 20% é bastante ainda. Mas você falou 60%, eu vou te dar uma outra estatística. Tem uma estatística com doença de Chagas, profilaxia secundária. Doença de Chagas talvez sejam doenças mais arritmológicas. Esse valor chega a 58%. Caramba, então quase acertei. Você chegou perto aí. Mas porque... Varia de 15% a 58%, dependendo da casuística de tempestade elétrica. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais no Brasil, né? Então vai a maior casuística vai ser aqui do Brasil mesmo. Vai ver porque... Vem gringo pacientes... estudar Chagas aqui no Brasil até. Não só por Chagas, mas os pacientes estão vivendo mais, os pacientes com infarto estão vivendo mais, a gente está melhorando o tratamento de insuficiência cardíaca, a gente está colocando mais dispositivo, então isso vai ser cada vez mais comum aí na prática. Perfeito. E aí, Rodrigão, toda a tempestade elétrica, ela é igual, assim? A gente já falou, lembra que a gente teve um bate-papo aí sobre extrasístole, sobre TVNS, em que a morfologia ela importa, né? E aqui também quero saber. Então, é uma taquicardia ventricular. Ela pode ser monomórfica, ela pode ser polimórfica, pode ser uma fibrilação ventricular e o dispositivo vai reconhecer e vai dar choque, ou então o paciente vai parar na sua frente e vai necessitar de uma cardioversão, uma desfibrilação. Então, toda a tempestade elétrica ela é igual? Tem alguma que vai ser pior? Se tivesse que escolher uma para você não ter, né? Qual que seria? Comenta aí. O primeiro ponto é, primeiro, saber se aquilo de fato é uma arritmia ventricular. Eu já peguei caso em que o paciente estava em tempestade elétrica e era uma taquicardia supraventricular com aberrância recorrente. Primeiro ponto, dar o diagnóstico correto. Outro ponto,
pacientes que têm CDI, eles têm, às vezes, fratura de eletrodo que não funciona. Eles tomam choque sem ter arritmia, porque o eletrodo está disfuncionante. A gente chama de choque inapropriado, terapia inapropriada. Então, mas até o CDI pode interpretar erroneamente um FA de alta como uma taquicardia ventricular, por FA de alta, por ruído do eletrodo. Ou seja, o primeiro ponto realmente é uma arritmia ventricular, então não é uma taquicardia supraventricular, não é um choque inapropriado por fratura, por FA de alta. Pronto, é realmente uma arritmia ventricular. Ok, nesse subgrupo aqui, de fato, tempestades elétricas, faz diferença se é uma taquicardia ventricular monomórfica, uma TV monomórfica, se é fibrilação ventricular ou se é uma TV polimórfica, meio torsades de Points ou algo do tipo, né? Perfeito. Faz toda a diferença, porque a causa está correlacionada a isso. 90% das tempestades elétricas, 80%, 90% são por taquicardia ventricular monomórfica. Primeiro ponto. Uma porcentagem menor por fibrilação ventricular e uma porcentagem ainda menor por TV polimórfica tipo torsades, né? Então, como a mais comum é TV monomórfica, é o que você vai ver na maioria das interrogações do CDI e na prática clínica. Você vai ver TV monomórfica, aquela TV que a gente viu clássica aí desde a faculdade, TV. Aquilo lá é a tempestade elétrica mais comum. Essa é a que você vai tratar com, a gente vai ver lá na frente, mas remédio, ablação por catéter e tal. É a arritmia que está associada à doença cardíaca estrutural, cicatriz no coração fazendo reentrada. Esse é o tipo mais comum. Então, paciente pós-infarto do miocárdio, tem um CDI, tomando choque contra do outro. Se for TV monomórfica, é porque ele tem uma cicatriz que está reentrando toda hora, gerando aquilo ali. Se for uma TV polimórfica, tipo torsades, aí o cenário muda, porque a torsades de Points, para quem não sabe, é aquela TV polimórfica que tem um padrão clássico de colar de contas, né? Vai se torcendo, fica mais retinha. Esse padrão é típico de síndrome do QT longo, né? Seja adquirido ou seja congênito, né? Então, paciente que tem doenças genéticas como a síndrome do QT longo congênito vai ter esse tipo de TV polimórfica. E quem tem um distúrbio hidroeletrolítico com potássio muito baixo, eventualmente, pode ter esse padrão aí. O tratamento é diferente do paciente que tem TV monomórfica, porque é totalmente diferente. Absolutamente, a ablação por catéter não é indicado, os remédios são diferentes, a meldarona pode piorar. Perfeito. A gente trata do jeito totalmente diferente, né? Então, uma pergunta importante é essa. E fibrilação ventricular já é um cenário mais misto, que pode ser tanto um cenário meio que TV polimórfica, né, com QT longo, pode ser também um cenário degenerando uma TV monomórfica em fibrilação ventricular, mas pode ser também um cenário de isquemia ventricular. Quando a gente vê fibrilação ventricular, a gente tem que lembrar muito de doença arterial coronariana aguda, isquemia aguda como causa da tempestade elétrica. Um infarto agudo do miocárdio fechou o tronco da coronária esquerda, é muito comum a arritmia ventricular, né? Eventualmente pode ser um cenário de tempestade elétrica por TV monomórfica e também por fibrilação ventricular com frequência esse cenário. Então, o tipo que você vê lá vai fazer diferença, porque a etiologia muda e o tratamento muda. Então, fiquei só na dúvida aqui que isquemia aguda, então, pode dar ambos. Pode dar tanto FV quanto TV monomórfica. Pode, porém, é o seguinte. Essa é uma pergunta polêmica demais, né? Um cenário muito comum, até puxando o assunto, é um paciente que está lá na UTI ou no pronto-socorro, tem uma TV, seja ele tem o CDI ou não, se tem um choque ou não, etc. E a troponina tá alta, você acha... A primeira pergunta que todo mundo tem, vamos fazer um CAT de urgência, esse paciente está infartando. Alto lá, como é que funciona, né? Primeiro assim, estatisticamente falando, uma TV monomórfica não é causada por um infarto na grossa maioria das vezes. Essa que é a verdade, né? Então, existe um cenário em que isso é menos verdade, que é no supra de ST. Então, se você tem um infarto com supra de ST, eventualmente dá para fazer uma reentrada funcional na hora, na borda da área de infarto e fazer uma TV monomórfica. Mas, de uma forma geral, se você reverte a arritmia e não está suprado, 90% para mais das vezes não vai ter um infarto agudo justificando aquela arritmia. E se o contrário, o paciente tem uma cicatriz, essa cicatriz gerou a arritmia aumentou a demanda de oxigênio no miocárdio, fez um infarto tipo 2, aumentou a troponina. Perfeito. Essa que é a verdade. Tem que tomar cuidado porque é muito comum as pessoas terem um racional diferente, né? Achar que a TV é causada por infarto, você faz um CAT, tem uma lesão numa CD de 70%, você trata e dá alta para o paciente achando que o problema está resolvido. Ele volta em um mês. Ou não volta. Com nova tempestade elétrica ou não volta. Se ele tiver CDI, é esperado que ele volte. Então, como é que funciona? É uma pergunta difícil na maioria das vezes, mas de uma forma geral, a isquemia aguda não causa arritmia monomórfica, mas ela pode gerar uma extrasístole que se tiver ainda mais entrada. E se tiver um substrato, se já tiver um substrato de um infarto prévio. Então, o paciente infartou há 10 anos atrás, tem um CDI, infartou de novo agora, está com um monte de arritmia extrasístole,
pode ser. Ele tem a TV, tem a extracístole, mas o trigger foi talvez alguma coisa mais aguda. Então, por isso que na maioria das vezes faz sentido você fazer alguma avaliação de isquemia nesses pacientes com doença cardíaca estrutural e tempestade elétrica. Mas saiba interpretar. Na maioria das vezes não vai ser um quadro agudo de infarto justificando. O problema está mais embaixo, já é antigo. Galera põe muita culpa no infarto, né? Síncope e infarto também é um tema polêmico, né? Vixe, Maria. Mas a gente fala depois. Bom, mas a gente já ia comentar esse da arritmia ventricular mais pra frente, mas já comentamos agora, que eu acho que vale muito a pena também. Então a gente entendeu que não é igual, né? Então cada uma vai ter que ter uma abordagem diferente, mais ou menos como nas extrasístoles também, que a gente acaba levando mais em consideração. E aí, Rodrigão, a abordagem no pronto-socorro, né? Como que ela vai ser? A gente vai fazer a investigação inicial dela como? O paciente chegou, depois a gente comenta da estabilização, mas assim, qual que é o kit básico aí? Como é que eu vou dar sequência nessa investigação, nessa abordagem sindrômica no PS? Pedir exame, eco, o que eu vou pedir? Vamos lá. Assim, como você bem falou, o primeiro ponto é, nesses cenários, esses pacientes são muito graves, né? Existe uma correlação de aumento de 3 a 7 vezes de mortalidade a longo prazo em quem já teve uma tempestade elétrica em comparação com quem tem CDI e não teve tempestade elétrica. Então, é um cenário de gravidade a médio e longo prazo. Então, são pacientes graves. A primeira pergunta é essa que você já falou. Se o paciente está instável ou não. Se ele estiver instável, o protocolo é o ACLS. A gente vai discutir isso com mais cuidados depois. Mas num cenário em que ele já está um pouco mais estável, você já fez o ABCD ali da estabilização, que é igual para qualquer condição clínica, convenhamos, aí sim vale a pena um conjunto de condutas, tanto para investigação diagnóstica quanto para tratamento, que ajudam muito no controle desses casos, né? Primeiro, a investigação é muito semelhante até com o que a gente faz naquele nosso podcast que a gente fez com a extracista. A gente tem que afastar causas exacerbadoras agudas, né? A gente não sabe com muita clareza o motivo de um paciente entrar em tempestade elétrica muitas vezes. Às vezes a gente não tem um flagrador, um exacerbador clássico, claro, do que aconteceu, né? Então, poxa, teve e ponto, né? Isso acontece muito com chagas, acontece com outras condições também. Tem. Mas você precisa afastar, porque existe uns 30%, 40% dos casos em que existe um fator bem causal. Um potássio muito baixo. Potássio muito baixo aumenta a chance de extracístoles ventriculares, que pode trigar arritmias ventriculares, assim como uma isquemia aguda, né? Um infarto novo, tipo 1. Uma miocardite aguda. A gente teve um caso no INCOR recente, em que a gente teve um paciente que chegou em tempestade elétrica, /TV incessante, teve que ir para ECMO, descomprimiu o ventrículo, melhorou a TV, depois a gente foi para o estudo. Então, assim, eventualmente, suporte hemodinâmico numa disfunção ventricular aguda também é uma opção para você tirar o exacerbador agudo da jogada. E se descompensar na classe funcional 4, aumenta a chance de o cara ter uma tempestade elétrica. Então, entra na jogada distúrbios eletrolíticos, tireoide, isquemia aguda e ser descompensada aguda. Isso aí a gente tem que compensar. Ponto. Isso se não é causal, é certamente um exacerbador. Então, o protocolo é igual para todo mundo. Chegou em tempestade elétrica, tem que ter exame de sangue com todos os eletrólitos, perfil hemodinâmico aí, gaso, venosa com lactato, troponina BNP para ver o grau de descompensação da IC eventualmente, ou então clinicamente CV, tireoide e isquemia com troponina, a gente já falou. Então, isso tem que ter para todo mundo, porque você tem que tratar isso e tratar rápido, né? Se não for a causa, vai piorar, você trata em todo mundo, ponto, tá? Primeiro ponto. E aí, veja, tirou esses exacerbadores agudos, né? Aí sim tem um conjunto de coisas que a gente faz para tratar as arritmias ventriculares na tempestade elétrica. E aí sim, aqui começa, olha, a fazer sentido o tipo, como a gente falou, né? Como 90% das vezes vai ser uma TV monomórfica, o tratamento, na maioria das vezes, ele envolve... quando você vai ler no livro a respeito de tempestade elétrica, às vezes ele não faz uma diferenciação tão clara do subtipo. Ele está falando desse aqui, que é o mais comum, 90%. E o tratamento, ele envolve, eu te diria, que um tripé, né? Um tripé. O tripé, primeiro a gente já falou, tirar fatores exacerbadores agudos. Segundo, tirar o estresse simpático. Tem estudo com cachorro que mostrou, eles fecharam a DA de um cachorro e colocaram um eletrodo no gânglio simpático aqui, do cachorrinho. E eles viram que existe uma atividade simpática exacerbada no gânglio simpático em 15 segundos antes de desencadear uma fibrilação ventricular.
existe essa correlação temporal. Então, existe um estresse simpático exacerbado na tempestade elétrica, que é um ciclo vicioso. O paciente está nervoso porque toma choque, fica mais nervoso, mais simpático, você precisa cortar esse ciclo, né? Você pode cortar esse ciclo basicamente de 3 formas, né? Usando um bloqueador simpático, beta-bloqueador. Você pode fazer um bloqueio simpático, fazer um bloqueio anestésico simpático, ou a simpatectomia cirúrgica, na maioria das vezes, um cenário mais eletivo, né? E você pode sedar o paciente. Você pode sedar, acalmar os ânimos ali, dar um benzodiazepínico e tal. Você precisa bloquear o estresse simpático, né? Então, corrigir os fatores exacerbadores, bloqueio o estresse simpático. Aqui vem a terapia antiarrítmica guiada, digamos assim, né? E para a maioria das vezes, para esse cenário mais comum, é amiodarona e ablação por catéter. Ponto. Beleza. Então, isso é, em linhas gerais, é isso aí que a gente vai ter que ver, né? Então, já entendemos aí que é um caso também vaga de UTI, internar o cara, na já hora, roda cardio, eletrofisiológico e tal. Então, a gente já deu um racional aí. Eco ajuda? Nem tanto, né? Porque também o cara que já tem CDI, provavelmente, um paciente desse, se ele já não tinha um diagnóstico de disfunção ventricular, vale a pena acrescentar, né? Porque aí, se ele teve uma tempestade elétrica sem CDI, pelo menos agora você já tem a indicação de CDI, né? Fechamos o diagnóstico aí de uma prevenção secundária, se der tempo aí. O eco, pontuando aí, o eco vai fazer sentido, assim, na prática, eventualmente se o paciente pirou muito a disfunção, você quer ver, só toma cuidado porque às vezes o paciente está num momento ruim, e o eco ele fica falseado, né? Mas eventualmente uma disfunção segmentar nova, num cara que já teve um infarto prévio, ou eventualmente num paciente que nunca teve, pra gente dar o diagnóstico. Mas o eco não é um exame tão importante não, como esses outros que a gente falou aí. Acho que talvez se ele tiver já um CDI, menos. Mas se é o primeiro episódio, o cara já abre, tipo essa menina aqui, esse caso aí, paciente que chegou, né, uma miocardite ali, o eco ajudou vital, aí para dar o diagnóstico aí, putz, tem uma disfunção nova, tem alguma coisa errada aí na jogada. Então, beleza, a gente fechou a abordagem sindrômica e agora acho que vamos falar só do tratamento mesmo, e aí, em linhas gerais, acho que falando do tratamento da tempestade elétrica no PS, acho que tem que começar falando do feijão com arroz, que é a estabilização, que é o que você falou, né? Toda condição clínica, ABCDE, então... Bom, ver se ele está com a via aérea pérvia, estabilização da parte respiratória, se tiver hemodinâmica ruim, fazer um suporte hemodinâmico com droga vasoativa, eventualmente o inotrópico, que pode agravar ou não a arritmia ventricular, né? Às vezes paciência, às vezes você não tem opção, né? É isso. Mas talvez é um cenário em que o limiar para você dar um suporte mecânico para o coração é baixo. Perfeito. Né? Então, eventualmente, a gente sabe que descomprimir o ventrículo, facilitar a função dele, pode e tem uma correlação com resolução da tempestade elétrica. Então, um cenário de ser descompensada aguda faz todo sentido. Aí até entra naquela... Bom, ele tá com arritmia porque tá com baixo débito, então se eu der um inotrópico, que às vezes pode ser meio pró-arrítmico, pode até melhorar o débito e parar a arritmia. É um paralelo do que a gente via, pelo menos eu pensava isso na clínica médica, tipo, o paciente com DPOC está taquicárdico porque ele está descompensado. Mas você precisa dar um beta-2 agonista para ele melhorar a broncodilatação e melhorar o quadro clínico. Então, às vezes, você dá um beta-agonista, um salbutamol, ele fica menos taquicárdico porque você resolve o problema dele. Então, eventualmente, alguma coisa... Gostei. É uma ótima comparação. É isso Perfeito. mesmo. É isso que a gente vê. Então, estabilização clínica, feijão com arroz. Então, você viu a arritmia... então pense, né? Uma TV monomórfica, tem que pensar, então, em fazer um antiarrítmico a partir do momento que o paciente estiver estável. Se ele estiver instável... protocolo da CLS, cardioversão elétrica sincronizada. Se ele estiver estável nesse quadro da TV, considerar então fazer o nosso principal antiarrítmico EV, que é a amiodarona. Exceto se ele tiver então um QT longo aí. Mas aí na hora, uma TV monomórfica sem eletro de base, fica difícil. É por isso a importância de a gente identificar o subtipo de tempestade elétrica, né? Como você falou, até na estabilização inicial já começa a fazer diferença, né? Então tem que saber sindromicamente se é uma TV monomórfica, se é uma TV polimórfica, se é uma fibrilação ventricular, né? E a TV monomórfica é isso aí, não muda nada do que é um ACLS básico. Acho que é a última prova do ACLS quando a gente faz, né? Uma TV estável que vira instável. É uma TV como qualquer outra, né? O detalhe da tempestade elétrica é que esses eventos são recorrentes, a gente precisa fazer algo a mais, de uma maneira mais agressiva, para cortar o mal pela raiz, digamos assim. Perfeito. Até tem uma outra definição que a gente acabou não comentando, que seria da TV incessante, né? A TV incessante, por definição, até aproveitando, né? É quando você tem um paciente que tem uma TV monomórfica, geralmente uma TV lenta, uma TV mais estável hemodinamicamente, com duração maior que 1 hora. Essa é a definição de TV incessante, né? Funciona basicamente do mesmo racional que a gente está falando da tempestade elétrica, não muda em nada, não.
Perfeito. Então, bom, do tratamento, então, a estabilização, a gente começa, então já vou puxar o gancho aqui, a estabilização, o paciente está estável, então a gente pode começar a fazer antiarrítmico, então amiodarona, pensando numa TV monomórfica, evitar a amiodarona se você achar que ele tem uma TV polimórfica, que aí você pode estar prolongando o QT, tem casos lá no INCOR que o paciente não pode tomar amiodarona porque ele já tem um QT prolongado já de base, isso pode agravar. E se você souber disso, aí a gente tem a opção da lidocaína, né, Rodrigão? No QT longo. Começa lá atrás. Então, se a TV é monomórfica, a gente tem aquelas opções. Se a TV é polimórfica, a gente muda o racional aqui, TV polimórfica FV, a gente vai também afastar as causas básicas, mas a gente tem que aqui evitar e fazer um eletro de 12 para checar o QT de base. Isso é vital. Óbvio que o eletro de base após a inversão é bom para todo mundo, mas numa TV polimórfica ele é extremamente importante para ver o intervalo QT. E aí você precisa aumentar, corrigir isso de alguma forma. E as estratégias aqui para controlar a tempestade elétrica de uma TV polimórfica, elas envolvem um aumento da frequência cardíaca para você, aptamente o QT ficar mais longo. Bradicárdico. Então, quando você aumenta isso... É um gatilho, né? Tende a aumentar, exato. Você pode aumentar a programação do aparelho, às vezes passar um marca-passo para fazer um overdrive. Aqui faz sentido isso. Você vai evitar drogas que aumentam o QT, amiodarona, até o beta-block não faz sentido aqui, eventualmente, que fica mais bradicárdico. Perfeito. Só eventualmente se tiver um suporte no meio da jogada, né? Então, você vê que o tratamento muda totalmente, né? A lidocaína que você perguntou, ela entra, na maioria das vezes, na TV monomórfica mesmo. A lidocaína é um blocador de canal de sódio também, grupo 1B, que tem uma eficácia ruim, na verdade, em suprimir e reverter arritmias ventriculares sustentadas, né? A TV sustentada tem uma baixa eficácia, a amiodarona é melhor, né? Mas ela tem uma eficácia razoável em suprimir, principalmente no contexto de isquemia, focos de atividade deflagrada, automatismos extrasístoles que vêm da área de isquemia, né? Perfeito. Então, se o paciente, o paciente que vai bem com lidocaína é aquele que começa a ter um monte de extrasístole ventricular e TVNS no Holter, nem engatou sustentado na monitorização e tal, já está com um eletrólito bom. E principalmente se ele for num contexto de infarto ou perinfarto, vai muito bem uma lidocaína. A gente começa 1 mg ao minuto até 4... Desculpa, a diluição padrão, a gente faz de 5 e melhora a 20 e melhora, equivale a 1 mg ao minuto a 4. E intoxica bastante também, né? Só todo mundo. Acho que não teve um caso que eu não vi que não intoxicou com lidocaína. E aí, só comentando, são alterações do sistema nervoso central. Então, às vezes o paciente convulsiona, pode ficar disártrico, enfim. Faz bradicardia também. Muita coisa. E costuma intoxicar mais quem tem baixo débito cardíaco, porque o clareamento é hepático. Então, quem tem baixo débito cardíaco costuma intoxicar mais, que é justamente o paciente que tem insuficiência cardíaca. Perfeito. Então, lidocaína é encrenca, mas dá para usar com uma certa... Às vezes a gente não tem opção e vai muito bem, né? Acho que o pessoal entendeu o nosso fluxograma da tempestade elétrica aqui. O tratamento inicial envolve estabilização, como você falou, ABCD, de qualquer outro cenário. Está estável ou instável, né? Instável cardioverte e segue o fluxo do ACLS. Se o paciente está em TV na hora, a gente vai continuar no fluxo do ACLS, TV monomórfica estável amiodarona, instável choque, for parada cardíaca é protocolo de PCR, né? E aí depois a gente vai fazer na avaliação secundária, investigar causas exacerbadas, bloquear o estresse simpático e usar um antiarrítmico direcionado, amiodarona, lidocaína e, eventualmente, até um tratamento intervencionista que é a ablação. Isso vale para as TV monomórficas. No caso das TV polimórficas, cuidado com o intervalo QT, corrigir o intervalo QT, aumentar a frequência cardíaca e evitar drogas que exacerbam isso. É mais ou menos assim que o negócio funciona, né? E na prática, na UTI, é uma situação desesperadora, uma situação no protocolo UTI, que boa parte das vezes tem um alto prognóstico ruim, então a família tem que estar ciente da gravidade e a gente precisa intervir rapidamente, né? Muitas vezes o negócio não funciona. A gente faz tudo isso que a gente falou. Você tá no pronto-socorro, faz tudo. Você corrige tudo que tem que dar. Potássio já tá lá em 5, Magnésio, não tem isquemia, você fez um CAT. Tá com balão intraórtico, eventualmente descomprimiu o ventrículo esquerdo. Você tá com amiodarona em bomba de fusão, tá com lidocaína. E ainda assim o paciente tem crises de taquicardia ventricular, tempestade elétrica. A gente não consegue reverter. Isso não é infrequente. E aí, o bloqueio simpático aqui vai muito bem. Falando nisso, beta-block é a primeira opção para esse bloqueio simpático, né? Se ele tiver condições clínicas para tal, né? Tem um trabalho clássico grego, foi publicado no JACC, 2018. Não, 18? Talvez a gente tenha aí, a gente checa essa 19, 20, algo assim. É grego, um autor grego que publicou outros trabalhos de tempestade elétrica também, e ele comparou uma estratégia de usar
propranolol versus metoprolol, ambos associados a amiodarona EV 1.000 mg em 24 horas, num paciente que chega no pronto-socorro com critérios de tempestade elétrica. E CDI? Eles todos tinham CDI, Perfeito. todos tinham disfunção, a média de fração de ejeção era 30% nesse trabalho, mas os pacientes não podiam estar absolutamente descompensados da insuficiência cardíaca e a pressão arterial sistólica deles tinha que ser maior que 90. Então começa aí um problema. A gente sabe que boa parte das vezes não é assim que funciona. Então, mas nesse cenário em que a IC não é tão descompensada, você vê, ele pode ter bastante disfunção, só não pode estar muito descompensado. Perfeito. A maioria era classe funcional 2 ou 1, né? Então ele randomizou para pacientes que preenchiam critério de tempestade elétrica, propranolol mais amiodarona ou metoprolol mais amiodarona. Aqui era 40 mg ataque mais 40 mg de 6 em 6 horas via oral. E o metoprolol era 50 mg de ataque mais 50 mg de 6 em 6 horas também via oral. Protocolo COMIT aí. Exatamente. Somado todos a amiodarona, 1.000 mg de 24 horas. O endpoint desse trabalho, ele mostrou que o grupo propranolol conseguiu reverter a tempestade elétrica num tempo muito menor, né? Foi em 3 horas versus 18 horas no grupo metoprolol, né? Além do que, durante as 48 horas que ele usava esse protocolo, era só 48 horas o protocolo, houve uma menor incidência de arritmias ventriculares na casa dos 30%. Na verdade é o seguinte, uma relação 30 para 70%, né? Então, do inicial, quem tinha amiodarona reduziu para uns 70% do inicial e o propranolol reduziu para uns 30% do inicial, reduziu bem, né? Mas o endpoint a longo prazo, em 2 meses, não foi diferente entre os grupos. Então você vê que o propranolol ele tem uma ação realmente aguda e ele faz sentido quando você começa ele rápido, que é quando ele vai ter o maior benefício em controlar. O racional é aquele que a gente falou até no podcast de extrasístoles. Os pacientes que têm insuficiência cardíaca têm um desbalanço entre os receptores beta no coração, né? Na maioria das vezes é uma relação 70 para 30, o beta 1 para o beta 2. Quem tem insuficiência cardíaca, essa relação não é tão real. Às vezes é um 60 para 40, 50, 50 dos receptores beta 1 e beta 2. Então, um bloqueio mais completo, digamos assim, tende a ter um efeito mais eficaz, além do fato do propranolol ser lipossolúvel e ter uma ação no sistema nervoso central. Esse é o racional, pelo menos, do estudo. Então, é uma opção terapêutica, sim, né? Propranolol. Barata, fácil, também barata, disponível. fácil, disponível. Só tomar cuidado, eu diria, com os critérios de inclusão. Exato, saber selecionar quem que é o paciente mais adequado, né? Na prática, sendo sincero, quando a gente tentar fazer isso na prática clínica, você deve sentir, a gente barra nessa indicação, né? Muitas vezes o paciente está instável, ele não está limite, você está receoso, PA meio mais ou menos, então fica meio complicado. Nesse trabalho teve uma porcentagem de pacientes que não conseguiu completar as 48 horas por instabilidade hemodinâmica, então tem que levar em conta isso aí, né? Mas é uma estratégia aí junto com a amiodarona para a gente reverter esse cenário, né? E até aproveitando, nesse cenário de bloqueio simpático, a sedação vai muito bem, né? Quando você tem uma máxima em tempestade elétrica, que é igual... como é que é o nome da tempestade elétrica? Tiroidiana? Não, da cabeça ali. Crises epiléticas. Estado de mal? Estado de mal. Perfeito. Eu já estou muito arritmologista. A tempestade elétrica da cabeça, a gente trata com sedação quando o negócio tá feio, não sabe? O racional aqui é muito parecido. A gente precisa acalmar. Lá não é exatamente no mesmo mecanismo, mas o racional mesmo. Você precisa acalmar a sedação. O propofol midazolam dá uma acalmada no processo, vai muito bem, né? Eventualmente, o bloqueio simpático à beira-leito também é um procedimento relativamente simples, que a gente, às vezes, não tem muito treinamento, mas a gente fez um mês passado no INCOR e teve um resultado espetacular. O paciente ficou 48 horas sem absolutamente nenhuma arritmia. É um procedimento simples, você literalmente induz uma síndrome de Horner bloqueando o gânglio estrelado do lado esquerdo em geral e pode também ter um efeito semelhante ao bloqueio simpático. Até melhor, na verdade, do que o beta-bloqueador e a sedação. Então, Legal. é um racional... E até é uma coisa quando o paciente não tem estabilidade para você poder usar o beta-block, é uma coisa que você consegue fazer. E extremamente poucas complicações, você vai para o lado com ultrassom, abordagem posterior, você pode usar em pacientes que estão acordados e que estão entubados, não tem nenhum estresse, né? E você pode repetir, né? A gente usa habitualmente bupivacaína ou ropivacaína, que tem uma duração um pouquinho maior que a lidocaína, porque é o bloqueio anestésico que vai durar enquanto você está fazendo. Na hora da injeção, você percebe um aumento da temperatura no mesmo lado, faz uma síndrome de Horner para quem está acordado, obviamente. A gente fez exatamente isso, induziu isso, foi interessante. É um critério já de eficácia instantânea. Legal. Então, bloqueio simpático, a gente já comentou as 3 possibilidades, beta-block, amiodarona. Há uma dúvida até que o pessoal pode ter aí, às vezes, no podcast, antes da gente se estender muito, paciente que já usa amiodarona, qual que vai ser o benefício? Já impregnado.
Qual que é o benefício da gente fazer mais impregnação de amidarona? Olha, nesse trabalho, por exemplo, do grego, a maioria dos pacientes usava amidarona de base, né? Então, assim, impregnar com a amidarona tem um esquema de meias-vidas que é um pouco atípico, né? Um remédio de impregnação, quando você suspende a medicação que já está impregnada no corpo, ela demora até 60 dias para sair do corpo, mas o nível sérico é baixo, né? Quando você faz uma dose endovenosa, o nível sérico da amidarona fica bem mais alto, né? Então, quando a gente fala que você faz uma dose EV, você está reimpregnando quem está impregnado. Eu não diria esse termo na prática. Você está aumentando o nível sérico da medicação para aumentar a eficácia dela de maneira momentânea também. Excelente. É óbvio que a amidarona vai depositar também, mas o mecanismo que você quer aqui é agudo, né? Maravilha. Então, endovenoso faz sentido, sim, manter o nível sérico mais alto de amidarona nesse sentido aí. Maravilha. Aproveitando, Rodrigo, aí a gente teve também falando aí de outras estratégias. Às vezes, o pessoal já viu isso daí, viu no New England que saiu aquela cardioversão elétrica sequencial, né, para arritmias refratárias, ventriculares refratárias. Então, para quem não lembra, acho que foi no final do ano passado, se eu não me engano, mais ou menos perto do congresso que teve, saiu o New England uma publicação sugerindo que cardioversão sequencial, então com mais do que 2 passos, por exemplo, era melhor para reverter esse tipo de arritmias aí que são refratárias aí. Então, é uma opção, não é uma opção? Assim, a gente fazia isso na prática na eletrofisiologia, então nem me surpreendi com o trabalho ali. A gente de fato faz, mas assim, o fato é o seguinte: existe uma máxima em cardioversão elétrica que é a seguinte: quanto mais desorganizada é a arritmia, mais energia você precisa. Quanto mais organizada é a arritmia, menos energia você precisa. Exemplo, FA e Flutter. Exemplo, FA e Flutter. Flutter você consegue reverter com uma energia baixa, e FA você precisa de uma energia alta, porque você precisa despolarizar o máximo de miócitos possível para reverter a arritmia. Isso vale também para a arritmia ventricular. A gente fez um teste uma vez e reverteu uma TV instável com 10 joules no estudo fisiológico. A TV monomórfica costuma ser facilmente reversível com uma energia baixa. A fibrilação ventricular não. E então o racional nessas arritmias incessantes é que boa parte das vezes o problema é que ela fica reentrante, ela volta a entrar depois da reversão de uma maneira repetida, mais do que de fato você não conseguir revertê-la. Acontece também, e existe até um subgrupo bem raro de arritmias, que era o caso daquela paciente que a gente falou da ECMO, que são arritmias automáticas. Arritmias automáticas, por definição, no caso dela era uma TV automática, ela não se reverte com a cardioversão elétrica. Então pode ser um cenário raro de ter cardia ventricular automática, no caso dela por uma miocardite fulminante, eventualmente isso pode ser um cenário, mas para arritmias reentrantes, na maioria das vezes a cardioversão elétrica vai conseguir reverter, mas ela não tira o trigger, não tira o problema e o paciente consegue reentrar. Você pode usar como estratégia 2 PAs, a gente usava para FA quando não conseguia reverter, e quando você aumenta a energia de despolarização com frentes de ondas diferentes, você despolariza mais miocárdio, aumenta a chance de sucesso. Isso faz sentido para arritmias, principalmente arritmias desorganizadas, FV na parada, eventualmente, existe esse racional. O trabalho, já tinha trabalhos com animais prévios, e ele fez um trabalho com humanos retrospectivo, se eu não me engano era no pré-hospitalar da França, não tenho certeza. Acho que era francês. É um dos melhores pré-hospitalares de reanimação do mundo, é na França. Tem até ECMO no metrô. A maioria dos trabalhos vem disso. Mas o racional é isso aí, dá para usar sim. Mas lembre que o problema de uma TV monomórfica, na maioria das vezes, é a reentrada. Ela volta a acontecer. Perfeito. Então, geralmente também pás autoadesivos, né? Porque você não vai conseguir... Já grudar. Isso faz sentido demais. Também. Ficar toda hora com a gel lá, você pode colocar a pá autoadesiva, anteroposterior. Lembrar de dar uma distância do CDI em quem tem de 8 centímetros, eles recomendam. Porque o CDI, ele pode se interagir, você pode literalmente gerar um problema no CDI com a energia alta passando por ele. E já aproveitando nisso, já que você comentou da pá, existe um artefato que é o imã, que você pode usar nessas horas para as tempestades elétricas. Para quem não sabe, o imã, ele interage com esses dispositivos cardíacos, né? No caso do portador de CDI, ele inibe as terapias. Então, eventualmente, num paciente que está tomando muito choque, se você colocar o imã, ele vai parar de tomar choque. Você vai falar para mim, olha, mas ele está tendo uma TV, não precisa reverter? Isso é verdade. Mas às vezes o choque tem mais consequências que a TV. Numa TV estável, você pode usar outras estratégias. E principalmente quando os choques são inapropriados, né? Perfeito. Você tem uma FA, tem uma tempestade elétrica, entre aspas, por uma fratura de eletrodo, o imã vai muito bem, vai fazer um barulhinho na hora, para quem já não usou, e ele vai parar de ter o choque na hora. É uma opção. Maravilha. E pra gente fechar aqui, a gente comentou de sedação, então fentanil para cortar o simpático, propofol, tudo, se precisar chegar às vezes de fato de intubação, mas ainda também, só pra gente fechar o último tratamento medicamentoso antes da gente passar para o intervencionista, existe também uma evidência pelo uso de esmolol para FV refratária também.
que você tem a dizer sobre isso aí? A gente teve um caso até no HC, que veio transferido do HC, que tinha saído de uma parada cardíaca prolongada de 50 minutos de FV, depois que fizeram Small, né? O colega do pronto-socorro fez. Tem trabalhos... são trabalhos pequenos, não são randomizados definitivamente, são mais relatos de caso de Small com sucesso em saída de parada cardíaca por FV refratária. E tem um trabalho para tempestade elétrica que comparou uma estratégia de bloqueio simpático mais Small mais propranolol, um dos três, versus o ACLS habitual, e essa estratégia, incluindo o Small foi bem superior ao do que o ACLS habitual para reverter tempestade elétrica. Então, o Small é uma opção, de repente, daquele paciente muito estável, que você não pode dar via oral, e que você pode tentar e desligar se eventualmente houver algum problema. Eu acho que é uma opção bem razoável. A gente pensa em Small para dissecção de aorta toda hora, mas não lembra para tempestade. E mais do tempestade do fenótipo de FV, talvez, do que para TV, né? É o que foi validado com FV refratária para Small, mas tem esse trabalho que usou em TV monomórfica também, junto com o propranolol e bloqueio simpático, que foi razoável também. Maravilha. Então, são todas opções. Maravilha. E agora, para a gente fechar o bloqueio intervencionista, você já comentou, então, no bloqueio do gânglio estrelado, né? Bloqueio simpático do gânglio estrelado, a beira-leito. Já comentou do overdrive e do suporte hemodinâmico para a gente descomprimir e ECMO, né? Também, né? Tanto balão quanto ECMO. Então, se quiser dar uma pincelada aí para a gente fechar e depois acabar mesmo com o padrão ouro aí, o super trunfo, a ablação de urgência que acaba entrando. Combinado. Assim, do tudo que a gente falou, tudo são fluxogramas. Nessas horas de emergência, o médico tem que estar bem sedimentado o segmento, tudo que ele tem que fazer que ele não pode esquecer, né? Então, é importante demais, nesses pacientes estabilizados clinicamente, fazer a nossa investigação inicial, com exames laboratoriais, identificar o tipo de arritmia e gerar a terapia conforme o tipo da tempestade. Você comentou sobre overdrive pace, uma dúvida frequente. As pessoas acham que se você aumentar a frequência cardíaca do CDI, por exemplo, vai melhorar. Isso faz sentido para as TVs polimórficas, bradicardias dependentes, quando você tem QT longo e tal. Assim como não só overdrive, epinefrina, isoproterenol para aumentar a frequência cardíaca, em algumas condições genéticas, como a síndrome de Brugada também, inclusive, pode ser uma opção. QT longo, às vezes faz sentido você fazer um overdrive. Mas, de uma forma geral, o overdrive pacing para essas 90% de tempestades elétricas por TV monomórfica não faz muita diferença. Tem alguns autores que acham até que pode piorar. Então, o overdrive pace entra mais no outro cenário em que tem QT longo, bradicardia e tudo mais, né? De todos os tratamentos que a gente fez aqui, olha, às vezes continua sem resolver o problema. E aí, existe a opção da ablação por catéter como terapia de resgate, digamos assim, para tempestade elétrica refratária. E ela geralmente se encaixa hoje em dia está mudando um pouco isso, mas atualmente se encaixa para as TVs monomórficas, quando tem cicatriz na jogada, né? Você não vai fazer ablação para TVs polimórficas, QT longo. Até isso tem mudado muito recentemente, não vou nem comentar, mas de uma forma geral é assim que funciona, né? E aí, o problema é que saiu um estudo europeu esse ano, perguntando como que era a abordagem da tempestade elétrica em centros europeus. E ele mostrou que só 16% dos centros europeus tinham estudo etiológico e ablação por catéter 24 horas por dia. É a nossa prática também, né? Então esse é um problema, por isso que é uma encrenca que o emergencista e intensivista geralmente lidam, porque não dá para fazer um CAT de urgência angioplastar DA para resolver o problema, né? Você precisa fazer um procedimento complexo, que é a ablação, e fazendo ele em qualquer horário, certamente o resultado seria pior também, né? Mas é uma opção em TVs monomórficas, especialmente TVs lentas, que o paciente está incessantemente em TV, é o melhor cenário, que ele tolera a TV e está incessantemente em TV, a gente consegue mapear essa TV, cauterizar, e vai muito bem. O resultado do procedimento se correlaciona muito com a mortalidade, inclusive intra-hospitalar desse paciente. Se ele consegue ser bem sucedido, atualmente o paciente tem um bom prognóstico. Lá no INCOR, 50% mais ou menos das ablações de TV que a gente faz são em pacientes chagásicos, né? E a gente fez uma casuística com tempestade elétrica que tem resultados com prognóstico ruim, dependendo do resultado do procedimento, inclusive. Procedimentos que complicaram, o paciente faz parada cardíaca dentro do procedimento e tal, o prognóstico é muito ruim. E procedimentos mal sucedidos também. Procedimentos que têm sucesso, o prognóstico é muito bom, equivalente a um paciente que eventualmente nem teve
a tempestade elétrica no follow-up de longo prazo. Então, você vê que é uma opção terapêutica e vai bem nesses casos de TV monomórfica refratária, sim. Habitualmente acaba sendo indicado num cenário de um pouco mais de estabilização na do internação, paciente. mas não No agudo, no olho, né, do furacão. Até porque para a gente indicar uma ablação de urgência, você já passou por uma boa parte de todos os tratamentos. Então, amiodarona, beta-block, já entubou, já tentou fazer outras medidas. Em geral resolve, E no geral resolve, né? Mas não só isso, mas até isso toma um tempo, né? Estabilização, mandar pra UTI, tudo até conseguir, às vezes já deu segunda-feira às 7 da manhã também. Aí você chama o anestesiologista pessoal pra da dar rotina. Uma sucesso, é isso mesmo. Perfeito. Então a gente fechou aqui, então, pessoal. Acho que todos os tratamentos aí, englobamos os tratamentos não intervencionistas, estabilização, tratamento intervencionista aí das taquicardias. Acho que o que ficou muito legal é que a gente começa falando que foi uma coisa mais geralzona, né? Não, é o tratamento da tempestade elétrica. Só que assim, como a gente frisou muito, tem que saber individualizar. Então, TV monomórfica é geralmente um tratamento, TV polimórfica é uma coisa totalmente distinta, né? FV também vai mais para um outro lado. Isso foi bem legal para a gente dar uma desmembrada aí, o pessoal também não achar que é amiodarona para todo mundo, e também que a lidocaína é o que vai salvar, ou até mesmo o overdrive, passar marca-passo na galera ali para TV monomórfica também não vai ser o que vai resolver tanto. Boa, Rodrigão, quer fazer mais alguma consideração aí do que a gente comentou aqui hoje? Eu acho que a gente deu uma boa pincelada, né? Tem uma doença, uma condição grave, uma condição não tão frequente, mas cada vez mais frequente, e que existe muito desconhecimento, muita dúvida no como fazer, e na maioria das vezes fica na mão do médico da emergência e do plantonista da UTI. Então, é importante ter uma noção desses cenários. Vai ter, claro, sempre alguém da arritmia junto, e da fisiologia, é importante ter acompanhando junto, mas a abordagem inicial, a estabilização, os exames do começo, potássio, isquemia, amiodarona, overdrive para quando tem indicação, o eletro, tudo isso é básico, é do começo, tem que estar. O prognóstico do paciente nessa condição depende muito do manejo que você está tendo, né? Nas primeiras horas. Nas primeiras horas. As primeiras horas são vitais para você reverter o mais rápido possível o quadro. Quanto mais choques ele tomar, menor a chance dele resolver o problema dele. Então, é um ciclo vicioso que a gente precisa bloquear para depois dar um tratamento mais definitivo com uma estabilização lá na frente, né? Perfeito. Então, isso não é só para o cardiologista clínico, né? Isso aí vai para o médico emergencista, para o clínico que está na emergência, então qualquer médico que está lá na linha de frente. Não tenha dúvida. Beleza. Fechou, Rodrigão. Cara, muito obrigado. Então, eu encerro por aqui. Rodrigão, se quiser fazer o seu jabá aí, divulgar um pouco também a sua página de arritmia, seu Instagram, onde você comenta os seus casos também que você acaba acompanhando, fica à vontade aí. Já queria agradecer de antemão aí a presença e a participação em mais um podcast aí. Portas ficam abertas sempre que tivermos temas aí eletrizantes, palpitantes. Você vai ser o nosso convidado aí também. Será um prazer. Obrigado aí, Zé, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E para quem quer saber um pouco mais de arritmia, eletrofisiologia e marca-passo, a gente tem uma página que é epace.arritmia, que basicamente discute temas de arritmia e marca-passo. Segue a gente lá, epace.arritmia no Instagram. A gente também tem canal no YouTube, Spotify com podcasts também, tem um monte de coisa. A gente está aberto aí a qualquer coisa. Espero que vocês tenham, que esse podcast tenha acrescentado pelo menos um pouco conhecimento de vocês sobre esse tema eletrizante. Não diria nada menos do que isso. Valeu, Rodrigão. Pessoal, não deixem de também curtir a página, seguir aqui o nosso canal do YouTube do Cardiopapers, clicar no sininho, se inscrever para receber as notificações também, curtir o vídeo se você gostou e não deixe de comentar o que você achou, se teve alguma dúvida, ficou claro, tem alguma coisa a mais que a gente pode acrescentar nos próximos temas. Então, essa parte fica com vocês. Rodrigão, muito obrigado. Pessoal, valeu e até a próxima.